Quando eu era criança, eu experimentava diariamente uma decepção muito específica com o mundo ao meu redor, um reflexo de uma infância banhada a Dragon Ball Z na TV Globinho e Naruto no SBT, e em grande medida meu primeiro contato com um lado da arte que é essa possibilidade de mundos alternativos ao que a gente vive, com características e regras próprias que acabam parecendo bem mais empolgantes. Eu acredito que esse primeiro contato é uma revolução em muitos sentidos e é quase sempre tão mágico quanto é depressivo. É triste assistir o Goku lutar contra o Freeza num planeta alienígena em destruição, virar um Super Saiyajin, depois invocar um dragão místico que realiza qualquer desejo pra depois do almoço ir pra escola aprender a regra de fração, tá ligado? Ao me deparar com as possibilidades do mundo da imaginação, eu tava ali pela primeira vez me sentindo decepcionado com a realidade. Eu queria soltar um Kamehameha, fazer um Jutsu Clone das Sombras, eu queria voar, viver aventuras que fossem além de tirar notas boas e achar alguém pra trocar o meu lanche no recreio. E essa decepção perfura, né, muda a forma como a gente vê as coisas e a nossa relação com elas. É um sintoma inicial de um processo muito triste de desilusão. A arte nos mostra o que a vida poderia ser, mas não é. E essa visão nos marca pra sempre. A gente começa a se perguntar se, caralho, é só isso? Não tem mais? Quando começa a aventura? Quando é o meu exame Chunin? Não deveria ter alguma coisa a mais? Alguma coisa assim? Eu tô esperando. Mas o que a vida responde ao passar dos anos é que nada se esconde por baixo dos panos. Trabalha mais aí, junta uma grana, toma um açaí, um caldo de cana, vê se melhora um pouco, toma uma água de coco. Aqui não há sonhos nem conto de fada. O mundo real é luta e mais nada. Uns anos mais tarde, uma porta se abriu, uma esperança surgiu. Eu tava, muito por influência do meu pai, começando a pegar um gosto pela leitura. E um dos primeiros livros que ele me deu pra ler foi Sonhos de Robô, do Isaac Asimov, um dos maiores autores de ficção científica que existem e até hoje um dos meus favoritos. Eu recomendo pessoalmente a trilogia da Fundação. O que eu encontrei ali foi uma série de contos que despertaram em mim um deslumbramento ímpar que eu não conhecia antes. Ali, deitado no sofá, enquanto meu pai assistia ao Jornal Nacional, eu assistia também a tramas muito mais impressionantes. Uma colônia na Lua, povoada por dezenas de cientistas e centenas de robôs humanoides com cérebros positrônicos que mantinham tudo aquilo funcionando, mas que poderiam voltar-se contra os humanos, não fossem as 3 leis fundamentais da robótica. 1. Um robô não pode fazer mal a um ser humano, nem por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por um ser humano, a não ser que elas entrem em conflito com a primeira lei. E 3. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Sim, caso não tenha percebido, isso literalmente condena os pobres robôs a uma vida de capacho dos seres humanos e ainda por cima previne que eles, se matem. Muito inteligente, O problema é que os cérebros robóticos positrônicos são mecanismos sutis que nem sempre funcionam como o esperado, e por isso uma das profissões mais importantes dessa época vai ser a de psicólogos robôs, que investigam e resolvem justamente todas essas irregularidades. Muitos dos contos ali se baseiam em nuances dessas 3 leis da robótica, que geram histórias absolutamente fascinantes. Eu nunca tinha lido um livro tão rápido antes desse. O que acontecia era um reacendimento dentro de mim, de uma luz mágica que tinha se apagado na falta do meu exame Chunin, e que voltava agora a brilhar na forma de um sonho tecnológico incrível, inexplorado e saborosamente tangível. Sim, porque diferente de Dragon Ball Z ou Naruto, o que me acendia não era a promessa ilusória de um mundo alternativo, mas uma promessa muito mais concreta do meu mundo, do nosso mundo, desse mundo aqui, no futuro. Sim, mano, muito antes de todo o hype de Chainsaw Man, eu já dizia, o futuro é pica. Nas palavras do Arthur Charles Clarke, outra lenda da ficção científica, qualquer tecnologia suficientemente desenvolvida é indistinguível da magia. Eis aqui a magia, eis aqui o tão esperado reencantamento da minha existência. Foi o início de um longo período em que eu quis me tornar um físico teórico, estudar buracos negros, física quântica e todos os mistérios maravilhosos que esse mundo, o meu mundo, tinha pra mim. Essa fase durou todo o resto da minha vida na escola, incluindo o ensino médio. Ela teve algumas mudanças depois disso, mas continuou em grande medida o motivo que eu entrei na faculdade num curso que, se não era física, ainda era ciência, só tinha mudado um pouco o foco. A minha luz continuava brilhando, eu queria estudar, eu queria acessar os mistérios, o futuro que eu tinha vislumbrado. A empolgação era tanta que eu arranjei no 2º ano de faculdade a chance de trabalhar num laboratório grande do país. Ali, finalmente, eu encontraria a fonte daquela luz, o suprimento inesgotável do encanto que me havia reservado e que eu tanto aguardava. Mas as semanas passaram. O trabalho era repetitivo,
Os resultados eram mínimos e, pra falar a verdade, eu nem os entendia tão bem. A ciência se movia bem mais lentamente do que eu esperava e o meu empurrão parecia pouco perceptível, pouco importante. A lua parecia tão distante quanto antes. As aulas, o ambiente e as minhas notas também não eram o que eu esperava. Sem perceber, eu me decepcionei. E essa decepção perfura, muda a forma como a gente vê as coisas e a nossa relação com elas. Eu comecei de novo a perguntar pra vida se é só isso, se não tem mais. Quando começa a aventura, a minha colônia na Lua? Eu tô esperando. Mas o que a vida responde ao passar dos anos é que nada se esconde por baixo dos panos. Trabalha mais aí, junta uma grana, toma um açaí, um caldo de cana, vê se melhora um pouco, toma água de coco. Aqui não há sonhos nem conto de fada, o mundo real é luta e mais nada. O período em que eu estava entrando na universidade continha também uma outra forma de expectativa. Foi a época em que eu primeiro comecei a experimentar, a procurar o romance, que emanava muito do tipo de coisa que eu comecei a consumir com maior ímpeto naquele momento. Eu tô falando de comédias românticas bobas de escola, que germinavam em mim um arrependimento pelas coisas que eu não tinha feito quando eu tava na escola. Pra ser sincero com você, eu nunca nem beijei uma garota na época da escola, nem mesmo no ensino médio. E não é como se eu fosse feio ou chato demais ou algo assim, eu tinha amigos e esteticamente eu tava bem na média, eu diria. O impeditivo tava no fato de que eu sempre fui a pessoa que só vai pra escola, volta da escola, vai pra escola, volta da escola, sem olhar pro lado, sem olhar pra trás, sem permitir que nascesse ali nada de especial, nada demais. Eu tava bem focado em estudar e nos meus sonhos de cientista que os livros me alimentavam. Mas o ecossistema social que eu encontrei na universidade era muito diferente, muito maior do que qualquer outra coisa. E casou muito bem com o momento em que eu queria conhecer essas outras coisas. Eu queria viver os romances bonitinhos que eu começava a me interessar, a antecipar. Eu queria o amor ardente e envergonhado, a bochecha quente, o sorriso ao lado. Tudo isso era um novo tipo de magia que eu esperava e que eu queria. Alheio ao fato de que a minha própria inexperiência nisso, somada a essa idealização artística da coisa toda, tornaria o evento em si muito diferente do que eu esperava. O romance verdadeiro, real, é algo muito mais complexo, muito mais sutil, e eu cometi muitos erros, eu me precipitei, eu me machuquei e te machuquei. Acima de tudo, eu não encontrei nesse mundo o que eu via nos outros. E essa decepção perfura. Muda a forma como a gente vê as coisas e a nossa relação com elas. Ali no escuro do quarto, imerso nos meus próprios erros, eu me perguntava de novo se é só isso. Se não tinha algo mais. Mas o que a vida responde ao passar dos anos é que nada se esconde por baixo dos panos. Trabalha mais aí, junta uma grana, toma um açaí, um caldo de cana, vê se melhora um pouco, toma água de coco. Aqui não há sonhos nem conto de fada, o mundo real é luta e mais nada. Eu acho que desde então eu entendi melhor a desilusão. Ela é sempre projetada, sempre esperada, é muito um atributo de alguém que sempre olhou com tanta atenção para mundos tão distantes desse aqui. Mas que quando tirava os olhos do telescópio não conseguia reajustar a lente para o que tá perto. O que tá perto aparecia sempre incerto, eu sempre via o borrão causado pela memória recente afetiva da luz distante e invasiva dos meus próprios sonhos juvenis. Mas a partir do instante que eu reajustasse essa lente, que eu limpasse os borrões das minhas próprias expectativas deslocadas, eu veria com muito mais clareza o brilho inerente da própria vida, um brilho magnânimo, um brilho muito amplo que engloba em si o brilho de todos os mundos que eu observava e muitos outros que eu nunca vi. Eu precisava entender que a arte não é o que a vida pode ser. A arte é o que a vida é, porque faz parte dela. Que todos aqueles mundos que eu contemplava, que eu esperava, nunca estiveram distantes, sempre estiveram ao meu alcance. Se não da minha mão, do meu coração, pelo menos. Que esse mundo aqui, na medida em que nos contém também mundos infinitos, que cada um de nós pode criar e mostrar para os outros. Cada um de nós é como um convidado para o mundo de cada um dos outros. E essa é uma grande bênção, grande o suficiente para validar toda essa existência. Porque ler é o bastante. Porque assistir é o bastante, imaginar é o bastante, escrever é o bastante, contar isso aqui pra vocês
é o bastante. Criar esse canal é sim uma manifestação física dessa minha conclusão. É a forma que eu encontrei de criar mais um mundo pro nosso mundo. E de compartilhá-lo com quem quiser conhecer. Desde então eu parei de perguntar pra vida se é só isso. Afinal, isso é tudo que eu preciso. Muito obrigado por assistir.